nós certamente conhecemos empresas que sempre manifestaram interesse e promovem o desenvolvimento social das suas comunidades. Estas iniciativas partiam por motivação dos empresários, tinham um caráter voluntário e tinham como base a preocupação ética dos empresários servirem a comunidade. Entretanto, este processo, mais baseado no modelo assistencialista, conheceu uma evolução progressiva e hoje as empresas já têm nos seus modelos de negócio estratégias de responsabilidade social e ambiental. Como é que se fez este percurso? Passámos de uma vontade espontânea e voluntária para um percurso muito grande e que começou a ser impulsionado desde 2000, pela Comissão Europeia, quando publica o Livro Verde para a Responsabilidade Social. Este livro tinha orientações e deadlines sobre como é que as empresas podiam ser responsáveis, se podiam envolver nos objetivos da comunidade, onde é que elas poderiam ser úteis na sua ligação com a comunidade. Mais tarde, em 2012, foi feita a Declaração das Nações Unidas, onde foram definidos os 8 Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio. Esses objetivos tinham previsto a erradicação da pobreza, o desenvolvimento ambiental sustentável, erradicar também a fome e um conjunto de premissas e dos objetivos que serviram de orientação para os governos, para as administrações e também para as instituições de solidariedade social e para a comunidade social. Mais tarde, em 2015, foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora já com uma reflexão feita dos objetivos implementados até 2015 e acresceram aos 8 objetivos da primeira agenda, portanto, acresceram mais 17. Aliás, são todos no conjunto 17 objetivos. Portanto, esta agenda prevê um conjunto de medidas que têm como objetivo promover economias sustentáveis, promover o desenvolvimento das comunidades, apoiarem sobretudo as pessoas que têm mais dificuldades em serem bem-sucedidas na vida, promover condições de adaptabilidade e de saúde, e onde as empresas, portanto, fornecendo um manancial de indicadores e um manancial de orientações para as empresas irem incorporando na sua ação medidas de responsabilidade social também voltadas para a comunidade, voltadas para o ambiente, e em função destas premissas e do cumprimento destes 17 objetivos, as empresas tiveram o trabalho no sentido de fazerem um levantamento do que é o seu modelo de negócio e foram ajustando a sua ação de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta ligação das empresas com a comunidade é muito importante e reforça efetivamente o desenvolvimento das comunidades através do apoio que elas dão a instituições de solidariedade social. Isto é muito importante porque efetivamente são as instituições de solidariedade social que conhecem mais as fragilidades do tecido económico e também são aquelas que estão mais aptas para prestar informação às empresas de como é que elas podem intervir. E nós temos exemplos de empresas que se mostram interessadas em promover a educação e a formação dos jovens, das famílias mais carenciadas, têm programas de formação e de capacitação das comunidades, há empresas que oferecem os seus serviços de transportes para fazer chegar alimentos a essas pessoas, há empresas que também apoiam instituições
a funcionarem nas suas sedes, e há toda uma dinâmica que efetivamente hoje podemos afirmar que as empresas já têm no seu âmbito de intervenção, portanto, ou seja, para além do lucro, elas também já têm uma intervenção bastante responsável, quer socialmente, quer ambientalmente. Do suporte a toda esta ação e toda esta dinâmica, aos modelos de governança. Isto porquê? Porque as empresas têm que ser coerentes, não só na relação com os seus colaboradores, mas também na relação com as partes interessadas. Portanto, estamos a falar de códigos de conduta, de ética, de atitudes e comportamentos que reflitam essa ética da empresa para o exterior, e cada uma das empresas vai desenvolvendo aspectos que considera que dentro da sua organização precisam ser reforçados, precisam ser inovados, exatamente para os colaboradores espelharem na sua relação com a comunidade a integração de todos estes valores. Por um lado, das instituições de solidariedade social, o que é que aconteceu? Como a boa vontade das empresas, no início, era muito baseada numa vontade espontânea dos empresários, este percurso que as empresas fizeram e todos estes percursos normativos obrigaram as instituições a se profissionalizarem, entre aspas, na forma como pedem às empresas apoios para fazer-se ingrar os seus projetos. Todos nós sabemos que as instituições da economia social têm apoios do Estado, mas nem sempre esses apoios permitem alavancar novos projetos e criar a dinâmica, porque as empresas têm todo o interesse em que o seu meio envolvente seja saudável, tenha um ambiente em que elas possam sentir que podem operar sem problemas de maior. Portanto, esta sintonia entre o interesse das empresas e o interesse das instituições de solidariedade, hoje, quando uma instituição aborda uma empresa, já tem que levar muito bem claro, e muitas vezes suporta-se nos documentos que existem, sobre qual é o objetivo do meu projeto, quantas pessoas vai abranger, quais são os resultados deste trabalho, desta minha operação junto da comunidade, quais são os meios que eu, enquanto instituição, preciso para desenvolver estes projetos, onde é que eu tenho os financiamentos, onde vou buscar financiamentos para garantir que aquele projeto vai para a frente. E desta dialética resultam boas práticas, e as empresas, obviamente, que têm interesse ao apoiar, também ganham prestígio. Uma empresa que apoia um conjunto de instituições, o seu impacto na comunidade vê-se, evidencia-se, e também é uma forma das empresas mostrarem que fazem este tipo de ações. Porquê? Todo este percurso obriga a que as empresas demonstrem que efetivamente tiveram práticas de responsabilidade social, e a partir do momento que as instituições de solidariedade apresentam uma série de projetos bem elencados e bem definidos, as empresas podem comprovar que efetivamente ajudaram aquela instituição e promoveram um impacto naquela comunidade. Atualmente, para além dos apoios, dos relatórios financeiros, as empresas já apresentam relatórios não financeiros, onde estão inscritas todas estas ações, a nível social, mas também a nível ambiental. Como pertence à área social, portanto, ressalvo aqui os aspectos mais de natureza social. E este é um movimento que tem crescido, foram saindo orientações e normativos, isto é sempre uma ação voluntária das empresas, portanto, não há nenhuma imposição legal que obrigue as empresas a terem esta atenção para com as partes com que se relacionam, mas tem traduzido em ganhos efetivos e toda a comunidade beneficia. Várias instituições já sabem como abordar as empresas, também obrigaram a instituição a ter
gestores ou administradores ou técnicos que saibam vender o seu produto, entre aspas, produto. Portanto, quando eu abordo uma empresa, tem que ter capacidade de entusiasmar, de cativar e captar o apoio daquela instituição para aquele projeto. Eu estou à frente de uma instituição e são vários os apoios que nós recebemos das várias entidades e algumas dizem que, por vontade minha, eu tinha sempre projetos para apoiar, porque de facto não desisto e estas características também as instituições de solidariedade social têm que ter estas competências para fazer vincar o seu projeto. Por outro lado, dentro da própria empresa, há esta componente social voltada para o exterior, mas também há uma componente social interna. E estamos a falar de iniciativas que melhoram a relação dos colaboradores, do ambiente de trabalho, as melhorias do ambiente de trabalho, melhorias salariais, incentivos para a produtividade, facilitar a conciliação entre o trabalho e a vida profissional e ainda tivemos o Covid, portanto muitos de nós tivemos que ficar em casa e nesse período muitas empresas operaram à distância com os seus colaboradores, dando possibilidade de as pessoas fazerem teletrabalho. Eu diria, para finalizar, que estamos todos no mundo global. As preocupações que nós temos aqui existem em todos os outros lados do mundo, sejam países grandes, sejam comunidades mais pequenas. E o que nós temos de fazer é não desistir perante as adversidades, abrir as portas às instituições, porque sem as instituições não é possível o Estado cumprir plenamente com a sua função social.